Amém, irmãos? Vamos então falar a respeito desse capítulo, do número 12 de 1 Coríntios. Mas antes de falar do primeiro capítulo, é importante que a gente tenha uma introdução breve e rápida a respeito dos capítulos anteriores que Paulo ele cita no capítulo de número 1 até o capítulo de número 5. Ele vai falar da divisão da igreja, ele vai falar dos fracos e dos fortes. E por que eu estou citando novamente os fracos e os fortes citados lá nos primeiros capítulos de 1 Coríntios? É porque eles vão fazer toda a diferença agora no capítulo 12, que é onde a gente vai abranger os dons espirituais. O que são os dons espirituais? Como vêm os dons espirituais? Os dons espirituais, eles nascem da onde que vem? Quem dá os dons espirituais? Eu posso pedir os dons espirituais? Existe, que nem muitos creem no cessacionismo. Ele realmente, os dons cessaram? Ou os dons ainda tem? E agora, como é que fica? Bom, nessa carta, a gente vai ver que os dons em 1 Coríntios, eles são mais falados nesse livro de 1 Coríntios. Nenhuma outra carta é falado tanto quanto em 1 Coríntios. Então, o que a gente vai ler aqui e entender um pouco dos dons é muito importante, beleza? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. 2. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, começando do versículo 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que fiquem confusos. Por que eu citei a respeito dos fracos e dos fortes lá do primeiro ao quinto capítulo de 1 Coríntios? Porque os fracos que vieram de outras religiões, eles tinham dúvidas a respeito dos dons espirituais. Eles tinham dúvidas. Eu falava: Paulo, eu quero entender mais um pouco sobre esses tais dons espirituais que você tanto fala e que eu tanto vejo as pregações nas igrejas e alguns milagres acontecendo mesmo. Eu queria entender um pouco disso, porque na onde eu vim, na minha antiga religião, tinha vários deuses. Era o famoso politeísmo, vários deuses. Era adoração e as manifestações que aconteciam antes vinham de um Deus tal. Aí acontecia um outro tipo de manifestação que vinha de um outro Deus. E uma outra manifestação que vinha de outro Deus. E esses dons? De que Deus que vem? Como que acontece isso? Vem da onde? Aí Paulo ele tá falando aqui no versículo 1. Agora, já que a gente falou do casamento, já que a gente falou das discussões sobre a igreja, sobre a vestimenta, sobre a ceia do Senhor, que foi a última do capítulo 11, agora a gente vai entrar nos dons espirituais. Eu não quero que vocês fiquem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho e foram levados a adorar os seus deuses mudos. Como eu falei aqui, Paulo agora ele está querendo introduzir a ideia do Evangelho, falar a verdade do Evangelho, que os dons, eles só vêm pelo Espírito Santo de Deus. E o reconhecimento de que Jesus é Senhor é através do Espírito Santo, como a gente vê aqui no versículo 3. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Ninguém que fala de Jesus, irmãos,
Ninguém que prega a verdade do Evangelho jamais amaldiçoaria Jesus, o Espírito Santo e Deus. Jamais, porque é através de Jesus, através do Espírito Santo, através de Deus que nós falamos da palavra dele. Ele nos abençoa a cada dia. Então não tem como eu amaldiçoar Jesus, porque eu professo a minha fé a Jesus, eu creio em Jesus, então como é que eu vou falar mal dele? Então todo aquele que fala mal de Cristo, ele não tem o Espírito Santo dentro dele, não tem. Todo aquele que fala mal de Jesus, todo aquele que amaldiçoa Jesus, todo aquele que fala que Deus mente, esse não tem o Espírito, não tem como. Como que Deus vai derramar o Espírito em quem amaldiçoa Ele mesmo? Não dá, não tem como, não tem encaixe, irmãos. Então, olha o que está escrito aqui. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Ninguém. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Irmãos, agora a gente entra em outro ponto. A sua pregação pode ser boa, a sua forma de falar pode ser bonita, sua forma de se expressar, de agir pode ser legal, mas o Espírito Santo que vai dar o convencimento de quem é Jesus, irmão. Eu já li livros de pessoas que leram um versículo e pessoas aceitaram Jesus. Não na pregação, só na simples leitura do versículo. Veio a revelação de Cristo na vida daquela pessoa. Então, não há nada que eu e você possa fazer, irmão. É só o Espírito Santo que trabalha. Versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Como eu falei aqui, o Espírito Santo, ele é a fonte. Se os dons fossem um rio, o Espírito Santo seria a fonte desse rio, que abençoa todo aquele que beber das águas desse rio. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servirmos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Não existe outro Deus, irmão, a não ser o nosso Deus. Não existe outro Jesus. Não existe outro Espírito que é santo. Somente um é o Senhor. E somente Ele que nos abençoa e nos derrama as suas bênçãos. Agora, do versículo 7 até o versículo 11, eu vou deixar para amanhã, tá bom? E eu posso iniciar o versículo 12 fazendo uma pergunta que eu vou responder durante essa semana, que é: existem divisões entre dons espirituais? Existem dons que são mais importantes do que os outros? Existem dons ministeriais? Isso daí vai ficar para essa semana. E se você quiser acompanhar, vem com a gente aí e a gente vai aprender. Amém? Deus abençoe.